Reflexão. Gotas diárias de sabedoria. Dia 28 de fevereiro. No parágrafo, Fé, o Adair Medeiros dos Santos diz: Deus é muito exigente, 2 partes, hoje é a segunda. No livro, Cruzando o Limiar da Esperança, editora Francisco Alves, publicado em 1994. Páginas 201 a 205. O jornalista Vittorio Messori pergunta ao então Papa João Paulo II. Entre as possíveis leituras da exortação, não acha, Sua Santidade, que uma delas poderia ser esta: muitos têm necessidade de ser confortados, de ser exortados a não ter medo de Cristo e do seu Evangelho, pois temem que, se o assumisse, sua vida seria gravada por exigências vistas não como uma libertação, mas como um peso. Resposta do Papa João Paulo II. Você observa que o homem contemporâneo com dificuldade retorna à fé, porque o espantam as exigências morais que a fé coloca diante dele. De certo modo, esta é, de fato, a verdade. O Evangelho é, sem dúvida, exigente. Sabemos que Cristo, a esse propósito, jamais iludiu os seus discípulos e aqueles que o escutavam. Ao contrário, com muita firmeza preparava-os para toda espécie de dificuldades internas e externas, levando sempre em conta o fato de que eles podiam também decidir deixá-lo. Portanto, se ele diz não tenham medo, certamente não diz isso para anular de algum modo o que exige. Antes, com estas palavras confirma toda a verdade do Evangelho e todas as exigências nele contidas. Ao mesmo tempo, porém, revela que aquilo que ele exige não supera as possibilidades do ser humano. Se o homem aceita-o em atitude de fé, encontra também na graça, que Deus não lhe deixa faltar a força necessária para enfrentar tudo isso. O mundo está cheio de provas da força salvífica e redentora, que os evangelhos anunciam, com ênfase inclusive maior naquelas que lembram as instâncias morais. Aceitar aquilo que o evangelho exige significa afirmar toda a própria humanidade, ver sua beleza querida por Deus, reconhecendo, porém, à luz do poder do próprio Deus, também suas fraquezas. O que é impossível aos homens é possível a Deus. Lucas capítulo 28 versículo 27. É coisa muito importante passar o limiar da esperança, não deter-se diante dele, mas deixar-se conduzir. Acredito que a isso se referiam também as palavras do grande poeta polonês Cipriano Orvid, que definia o princípio mais profundo da existência cristã, do seguinte modo: não atrás de si mesmo com a cruz do Salvador, mas atrás do Salvador com a própria cruz. Há todas as razões para crer que a verdade sobre a cruz seja chamada de Boa Nova. Oração, do mês de fevereiro. Dá-me, Senhor, sabedoria para andar nos teus caminhos, e viver conforme a tua vontade. Amém. No parágrafo Razão, Dr. Augusto Cury diz: segunda ferramenta do Free Mind, ser autor da sua história. Não cobre demais dos outros. Treine ser tolerante e ter o prazer de investir nas pessoas que o decepcionam. Faça um relatório sobre as pessoas que você machucou e precisa ser tolerante. Observação: o parágrafo Razão foi copiado do livro 12 Semanas para Mudar uma Vida, de autoria do Dr. Augusto Cury. No parágrafo Fé e Razão, a reflexão feita por Adair Medeiros dos Santos diz: não atrás de si mesmo com a cruz do Salvador, mas atrás do Salvador com a própria cruz. J. Paulo II. Ponto. O Espírito Santo enviado por Deus é quem conduz todas as coisas. Mas Deus não interfere na nossa liberdade e nos deixa livres para seguir a direção que quisermos. Que tenhamos coragem de seguir os ensinamentos de Jesus Cristo, e que confiemos em Deus e nas suas promessas, no sentido de contar sempre com sua proteção nas horas difíceis, pois sempre as teremos em nossa caminhada. Como podemos ver no parágrafo da Razão, vamos fazer uma lista das nossas prioridades, e vamos colocar Deus em primeiro lugar, pois Ele é quem nos deu a vida, e que pode nos conduzir por todos os caminhos, não sem problemas, mas com a certeza de que os problemas serão mais fáceis de serem resolvidos, se tivermos Deus em nossa companhia. A sabedoria, apresentada ao longo dos dias, revela-se como um percurso de autoconhecimento, libertação interior e crescimento espiritual. Que os ensinamentos aqui compartilhados inspirem cada leitor a caminhar com maior consciência, serenidade e esperança, certos de que, ainda que o processo de amadurecer traga desafios, a verdadeira paz floresce na fidelidade ao próprio desenvolvimento interior. O que é uma reflexão? Você já parou para pensar nisso? Eu diria que são momentos que podem mudar uma direção, ou até mesmo uma vida.
Esse nosso projeto tem como objetivo refletir sobre a nossa própria existência, e que dependendo da sua decisão, chegar à eternidade. Porque a criação do mundo, se pararmos para pensar, percebemos que não aconteceu por acaso, e sim por um plano divino. Você acha que um ano demora muito? Que nada, daqui a pouco já terminou. Se inscreva em nosso canal no YouTube para ver os vídeos diários que estamos postando. Que o Espírito Santo nos ajude a conhecer o plano de Deus para a criação do mundo, e que um dia possamos chegar à eternidade juntamente com todos que fizeram parte de nossas vidas. Se você gostou dessa reflexão, passe o vídeo para alguém da sua família, um amigo ou amiga.